Esse é o ValenteCast, um podcast de Direito, Educação e Tecnologia. Meu nome é Oscar Valente Cardoso e hoje nós trataremos de mais um assunto relacionado ao processo civil, que é o conceito de sentença no Código de Processo Civil. O artigo 203 do CPC 2015, de forma semelhante ao que era previsto no artigo 162 do Código de 73, divide os pronunciamentos do juiz em despachos, decisões interlocutórias e sentenças. A principal diferença entre os artigos dos códigos de 73 e 2015 está na substituição da expressão genérica atos do juiz por pronunciamentos do juiz. E assim o CPC de 2015 corrige uma falha que existia no artigo 162 do CPC de 73, que podia levar a um entendimento errado de que os atos do juiz no processo se limitavam a despachos, decisões interlocutórias e sentenças. E deixa claro que esses atos são pronunciamentos judiciais que, por sua vez, são espécies do gênero atos do juiz, que compreende diversos outros atos, como, por exemplo, a condução da audiência, instrução e julgamento, prevista no artigo 358 do CPC, e a realização de inspeção judicial nos termos do artigo 481 do CPC. A definição de sentença também foi alterada e passa a ser feita com base em dois elementos, que são o conteúdo e a função, de acordo com a previsão do parágrafo 1º do artigo 203 do Código de Processo Civil de 2015, com o seguinte texto: ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Então, a primeira parte do parágrafo 1º do 203 trata do conteúdo, até a menção ao artigo 487. Dali em diante, do põe fim até execução, diz respeito à função da sentença. Então, a sentença, em resumo, é o pronunciamento do juiz que tem o conteúdo do artigo 485, sem resolução do mérito, ou do 487, com resolução do mérito, ou que encerra a fase de conhecimento, ou seja, o encerramento da fase de conhecimento do procedimento comum, ou leva à extinção do processo de execução do título executivo extrajudicial. Então, a decisão judicial só é uma sentença quando os dois elementos, o conteúdo e a função, estiverem presentes. Como a sentença está localizada como ato final de uma fase do processo, também se pode dizer que se trata de um critério topológico da definição de sentença, ainda que a prestação jurisdicional não seja encerrada, ou seja, o fato de a sentença pôr fim à fase de conhecimento do procedimento comum não significa que houve o término da prestação jurisdicional. E ao contrário do CPC de 73, que fazia menção à extinção do processo com base nos artigos 267 e 269, o Código de 2015 observa o sincretismo que é adotado na íntegra com o Código de 2015, em que a prestação das tutelas cautelar, que é uma espécie de tutela provisória, de cognição e de execução são feitas no mesmo processo, e é por isso que os artigos 485 e 487 não usam a expressão extinção do processo por meio da sentença, porque o processo não se acaba, né? A sentença vai encerrar a fase de conhecimento e a partir daí pode ter início a fase recursal, a fase de liquidação, a fase de cumprimento, mas não há necessariamente a extinção do processo por meio da sentença. Então, nós temos a conjugação dos dois critérios, o do conteúdo e da função, que também é chamado de topológico, o critério da função, e por isso se diz que o CPC de 2015 usa uma definição mista da sentença, porque a identifica pelo conteúdo e pelo momento do processo em que ela é proferida, ou seja, no final de uma etapa. Essa compreensão completa de sentença com a combinação dos dois elementos é fundamental para entendê-la e diferenciar a sentença das decisões interlocutórias,
considerando que o conceito das interlocutórias é residual e compreende toda decisão judicial que não se enquadrar no conceito de sentença. Os despachos também, ao lado das decisões interlocutórias, têm conceitos residuais ou de sentença e estão previstos na sequência do artigo 203. O parágrafo 2º do artigo 203 conceitua a decisão interlocutória como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadrar no parágrafo 1º, ou seja, que não se enquadrar no conceito de sentença. Então, enquanto o despacho dá impulso ao andamento do processo, a decisão interlocutória tem uma característica adicional de resolver alguma questão incidente. Por outro lado, a decisão interlocutória tem um elemento a menos do que a sentença, porque não leva ao encerramento do processo. Em outras palavras, nós temos a resolução de uma questão durante o curso do processo sem causar o seu encerramento. Com fundamento no artigo 93, inciso 9 da Constituição, as decisões interlocutórias também devem ser motivadas sob pena de nulidade. Por exemplo, são interlocutórias as manifestações do juiz sobre a produção ou não de determinada prova, como perícia, audiência paliativa de partes e testemunhas, ou também um pronunciamento judicial que resolve a alegação de intempestividade da defesa do réu. Além disso, o conceito da decisão interlocutória não descreve e, por isso, não limita o seu objeto, de forma diferente do CPC de 73, que mencionava apenas a resolução de questão incidente. Então, o CPC de 2015 não estabelece um critério objetivo para definir a decisão interlocutória, que se identifica apenas por exclusão em relação ao conceito de sentença. Então é por isso que, por exemplo, o pronunciamento do artigo 356 do CPC é uma decisão interlocutória e não uma sentença, porque julga antecipadamente parte do mérito, mas não se enquadra no conceito do parágrafo 1º do artigo 203. Possui o conteúdo do 487, mas não a localização, porque uma decisão de julgamento antecipado parcial do mérito não encerra totalmente a fase de conhecimento. Em outras palavras, uma decisão judicial pode ser caracterizada como uma sentença somente se encerrar a fase cognitiva do procedimento comum ou extinguir a execução. Caso contrário, será uma decisão interlocutória. Além disso, o CPC de 2015 dá de forma expressa uma maior relevância à decisão de saneamento e organização do processo, que é basicamente um roteiro de sentença, porque ela descreve e delimita o conteúdo que terá a futura sentença do processo, com exceção da valoração das provas e das conclusões do julgador. Especificamente nessa decisão de saneamento, o juiz já vai especificar as questões de fato controvertidas, os meios de prova que poderão ser produzidos para demonstrá-las, define as regras de ônus da prova com eventual distribuição dinâmica ou diversa e também especifica quais são as questões de direito relevantes para a sua futura decisão de mérito. Então, no episódio de hoje, nós vimos o conceito de sentença no Código de Processo Civil e amanhã nós voltamos com mais um episódio sobre algum tema de direito, educação ou tecnologia. Até lá!